Senhor, nos seus lábios, aleluia, na tua mente, ó Pai querido, para que a tua igreja possa receber, Senhor amado, aleluia, produzir frutos, Senhor amado. Queremos já, Senhor, te agradecer pela vida do teu servo, em nome de Jesus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Feliz, irmãos, por estar aqui, uma vez mais, pela oportunidade da parte do Senhor, a possibilidade de mencionar com o pastor Ernesto, botou firmeza, canal de bênção nas nossas vidas, nos abençoar muito. Ajudado muito e tem dado possível o voto de confiança. Está no último. Está de lá. Está no último. Os dois. Obreiros também que somam essa obra. Feliz. E alegre muito iniciar falando muito dos irmãos nessa noite. Eu não quero me estender, porque eu sei que hoje nós vamos sentar na mesa do Senhor. É ele que fala baixo. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida. Você não sair da sua casa, não está aqui. Pelo copo. Já tem para esse dia. Qual que é o Você escolheu o que você quer. Não, essa sua escolha é uma escolha inteligente, é uma escolha que glorifica a Deus. Eu tenho certeza que você vai ter um bom começo de semana, porque você já está começando já, né, na presença de Deus. Bom, então que Deus te abençoe grandemente. Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia comigo, numa passagem muito poética e conhecida, que se encontra no livro de Jeremias, um dos profetas maiores, e o capítulo clássico, muito conhecido por nós, o 18. Jeremias, capítulo de número 18, os primeiros versículos. E vamos meditar no que Deus ele tem para nós. Tá bom? Presta bastante atenção, porque Deus tem uma palavra específica para você e o nome do Senhor vai ser glorificado. Tá bom? Capítulo 18, a partir do verso 1, que diz: a palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como ele fazia o vaso, fazia de barro, e se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso conforme o que bem pareceu aos seus olhos. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Podeis sentar. Glória a Deus. Jeremias, ele, nesse capítulo aqui, ele tem um esclarecimento de Deus para a obra que Deus te chamou.
Ele tem um esclarecimento. Por que ele tem um esclarecimento? Porque Deus, ele não é Deus de confusão. Deus é um Deus que fala em uma linguagem, em uma forma que nós entendemos. Deus não fala de forma em que possa nos confundir, até mesmo porque Ele conhece o intelecto de cada um. Então, Ele sabe falar com todas as classes. Ele sabe falar com aquele que tem uma linguagem simples, Ele sabe falar com aquele que tem uma formação, Ele sabe falar com pessoas das altas classes, Ele sabe como se comunicar com todos, porque Ele não é Deus de confusão. Então Ele vai tratar com o profeta Isaías de uma forma informativa, clara e simples, porque Deus o chamou para uma grande obra, e essa obra era uma obra de grande responsabilidade, era uma obra séria, era algo muito importante que estava acontecendo e perigoso nesse momento. Então ele precisaria de Deus, uma instrução clara. Quem era o profeta Jeremias? Jeremias, ele era filho de um sacerdote, por nome de Riquias ou Hilquias. Era um sacerdote que ele trabalhava ao serviço de Deus, era um sacerdote que era conhecido na época. Eles moravam em uma das cidades de refúgio, que pertencia a Anatote, que no dia de hoje é chamado essa cidade de Anata. Parece uma palavra em japonês, né? Mas não era Anata você, era Anata de Anatote, que era uma das cidades de refúgio. Essa cidade de refúgio foi instituído em Deuteronômio por volta do capítulo 17, que fala sobre as pessoas que eram condenadas, e não de forma dolosa, mas culposa. Então eles eram levados, esses condenados, eles eram levados até essa cidade de refúgio, até que passasse o tempo do seu julgamento. Depois ele era reinserido à sociedade. Então essa cidade de refúgio foi dada por Josué, já lá para o final, já mais ou menos no sucesso, no conteúdo do ministério de Josué. E também isso aqui registrado no livro de Deuteronômio. Então, ele nasceu em Anatote, Jeremias, filho de Hilquias, e ali, naquele lugar, ele servia a Deus no ofício do pai. Mas mesmo servindo no ofício do pai, geralmente filho do sacerdote também se tornava sacerdote. Aqui o caso já era específico, já era especial. Ele era filho de sacerdote, mas a chamada era diferente. Ele era filho de sacerdote, mas a chamada era diferente. Fala para alguém que está do seu lado. Eu não sei o que Deus tem na sua vida, mas a sua chamada é uma chamada diferente. Certo? É diferente. Às vezes, nós pais, nós queremos que os nossos filhos sejam pastores, nós queremos que eles sejam evangelistas, nós queremos que eles sejam médicos, nós queremos que eles sejam professores, nós queremos que eles sejam um advogado, nós queremos que eles sejam alguma coisa assim da alta. Mas são coisas que nós desejamos, porque é importante desejar coisas boas, mas é só Deus que sabe o que ele será no futuro. Então não tem como você enfiar a goela abaixo de alguém, alguma coisa que ele tem que ser. Na verdade, Deus é aquele que escolhe cada um conforme o seu chamado, cada um conforme a sua vocação, para cada propósito, tá certo? É importante você olhar para o seu filho e falar: não, eu quero que você suba, eu quero que você avance. Não quero, você quer, você vai estudar, você vai se formar. Quero fazer faculdade, você vai avançar. Se depender de nós, os pais, ele só sobe, não desce. Irmão, sabe o que é? Aqui na minha família nós era tudo analfabeto. Não importa, é daqui para frente.
Não tem esse negócio, porque ele não era, ela não fazia, então não precisa fazer. Não existe isso. Já recebeu a primeira mensagem da noite. Você nem fala em biscando. Aí o que acontece? Quando ele nasce, acredito que a expectativa dos pais era que ele fosse sacerdote, mas a palavra de Deus é aquela que certifica tudo. De repente, quando Deus brada na terra e fala, eu te escolhi, eu, Senhor, que é isso? Quem sou eu? Não, eu sou como uma criança, não sei falar, não entendo, não sei nem formação, eu não sei nem o que é Bíblia, eu não sei nem o que é teologia, eu não sei nem o que é EBD, eu não sei nem o que é pegar no microfone, eu não sei nada, eu sou uma criança, eu não sei nem falar. O Senhor brado diz, não diga isso. Por quê? Porque antes que saísse da madre, eu já te santifiquei. Antes que você fosse formado no ventre, eu já te dei pelas nações e te chamei como profeta. Antes de você nascer, eu já sabia quem você ia ser. Antes de você nascer, eu já sabia o que você ia passar. Antes de você nascer, eu já tinha um plano na sua vida. Fica tranquilo. Mais cedo ou mais tarde, quem tiver que vingar, vai vingar, meu irmão. Mais cedo ou mais tarde, quem tiver que vir, vai vir. Mais cedo ou mais tarde, o que tiver que ser realizado, vai ser realizado, porque a palavra de Deus é fiel. Quando Ele chama para uma obra, não tem mais, não tem menos, não tem Satanás, não tem mão levada do mundo. Quando Deus Ele escolhe, e aí, só que mesmo na chamada, ele fica meio duvidoso o que é para fazer, porque nós somos assim, né? Nós chegamos na igreja, ó, Deus tem uma obra na sua vida. Nós chegamos na igreja, aí alguém diz, rapaz, Deus vai fazer uma obra grande na sua vida. Eu tenho certeza, olha, porque da onde Deus te tirou, o negócio vai ser tremendo. E você fica meio tordoado, né, irmão? Você fica meio perdido, diz que Deus tem uma coisa na minha vida, diz que Deus vai me usar, e como que é esse processo? Como que é? Eu, pelo menos, quando eu cheguei no evangelho, foi assim, eu cheguei, irmão. Quando o pessoal falava que Deus vai fazer, que vai acontecer, eu parecia uma barata toda, não sabia nem para onde eu ia. Como é que é esse negócio? Vai ser. E aí Deus vai se revelando para Jeremias. Jeremias, te chamei para uma grande obra. Eu vou dar uma visão aqui para você, Jeremias. Jeremias. Aí Deus dá uma visão para ele assim, ó. E com quem que ela pergunta para ele? Ô Jeremias, está vendo alguma coisa? Ô Senhor, o que você está vendo? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. Diz-te bem, Jeremias, se a cara espera, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Vamos ver se o dom tá bem aguçado mesmo? Deus mostra de novo a vara de amendoeira. Ô Jeremias, e agora, o que você está vendo? Senhor, eu vejo a vara de amendoeira. Você sabe por que ele sabia que era uma vara de amendoeira? Porque era sempre passado de pai para filho a história de Israel, a história dos seus antepassados. Ele conhecia a história dos seus antepassados. Seu pai Uquias era sacerdote. E a ordem sacerdotal vem desde o tempo de Araão. E a história conta que quando Deus escolhe Araão, porque é Deus que escolhe, antes de Deus escolher Araão, estava um blá blá blá, um bafafá do povo de Israel. Por quê? Porque todo mundo achava que Araão foi escolhido por Deus porque ele era puxa-saco de Moisés. E Deus não escolhe ninguém porque é puxa-saco, irmão. Aleluia. Entendeu? Deus não escolhe ninguém porque é puxa-saco, não. Tira seu cavalinho da chuva. Puxa-saco não presta, irmão. Puxa-saco é que nem dedo duro da goeta. Puxa-saco não presta. Quem tem, irmãos, poder de conquista, quem sabe onde quer chegar, quem tem identidade, não precisa ser puxa-saco de ninguém. Seja você quem você é, porque Deus vai lá onde você está e vai te escolher e vai te chamar. Fica tranquilo. Eles terem puxa-saco aqui, né, irmão? Aleluia. Não foi com vocês. Aí, o que Deus faz? Deus dá essa visão e ele lembra de onde é que vem essa história.
Quando eu lembro da história, quando Deus escolheu Arão, Deus pediu para cada representante de cada tribo pegar uma vara e colocar ali na frente da congregação, e aí eles oraram, apresentaram o Senhor, e quando foi no outro dia, todas as varas estavam secas, só a vara de Arão tinha florescido e dado até amêndoas. Então, o dono daquela vara ali, foi quem Deus escolheu para a grande obra. Ah, eu conheço essa história. Eu sei de onde que vem a visão da vara de amendoeira. Isso aqui Deus está falando comigo que realmente Ele me chamou. Deus não é Deus como O vermelho também tá. Deus verdadeiramente Ele me chamou. Pegar o preto tá. Mais para frente Deus dá outra visão. O que você está vendo, Jeremias? Estou vendo uma panela fervendo. Panela fervendo? O que significa essa panela fervendo? Pois o caldeirão está fervendo e o povo está causando a ira de Deus e vai todo mundo parar dentro desse caldeirão. Esse caldeirão é Babilônia. E o povo começou a ficar irritado com ele, irmão. E ele falando a respeito da palavra de Deus e as profecias que ele dava, as mensagens eram muito duras. Porque Deus, Ele corrige e açoita todos quanto ama, irmão. Tem gente que fala assim, ó, eu ser castigado por Deus, Deus me livre coisa nenhuma. Que maravilha, se Deus me açoitar e me castigar é porque Ele me ama. Deus me livre se ele deixar eu falar. Deus não me castiga não, eu estou fora dessa aí, Senhor, eu estou aqui. Se tiver que castigar, tiver que açoitar, eu estou aqui. Eu sou aqui um instrumento nas tuas mãos. Se eu precisar de uma correção, eis-me aqui, Senhor. Irmão? Entendeu? Aí, o que acontece? A história vai rolando. E ele tem a incumbência, a responsabilidade de ir falando para o povo o que Deus está falando. O que Deus está falando nesse período? Esse período foi um período muito difícil. Era um período que Israel, eles estavam crente meia boca esse período. Israel era assim, ó. Israel, eles estavam servindo a Deus aqui, estavam aqui na comunhão com o Senhor, mas depois daqui a pouco eles já estavam aqui também, ó, fazendo dancinha no TikTok. Aí eles estavam aqui, ó, com o Senhor, daqui a pouco eles estavam aqui, ó, no funk e no TikTok. Aí eles estavam aqui servindo a Deus, isso estava irando a Deus. Eu estou trazendo para o dia de hoje para você entender legal. Porque se for para a gente falar e listar aqui as barbaridades que Israel estava falando, irmão, é só vexame. Até baixaria tinha aqui. E aí, isso estava irando a Deus, ele falando, olha gente, olha, eu vi um caldeirão, olha, esse negócio de ídolo, Deus não está nisso aí, abre os olhos com isso, para de ficar servindo a Deus à noite e de dia, fazendo o que não presta. E ele estava, irmão, isso começou a causar ira no povo. Ele tinha um assistente, um amigo que sempre andava com ele, o nome de Baruque, que na altura dos campeonatos, Jeremias já estava até proibido de entrar nos templos, porque ele corria risco de colocar ele para fora, chutado, linchado, e aí tinha esse ajudante dele, esse auxiliar chamado Baruque, que ele escrevia a mensagem do Senhor, dava para Baruque ia lá, ele lia, ele já saía correndo. Mas chega uma hora que o profeta fica tão turbado, fica tão perturbado, ele, Senhor, eu preciso saber o que o Senhor quer, o que o Senhor tem que fazer. Porque o Senhor me chama. Diz que antes que eu tivesse transformado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Antes de eu sair, antes de eu nascer, o Senhor já tinha me escolhido como profeta. E aí o Senhor me mostra umas visões, e a perseguição vai apertando na terra. O que o Senhor tem comigo? O que o Senhor quer comigo? É os dias de hoje. Nós aceitamos Jesus, estamos andando com Deus, Deus nos escolheu, nós estamos aí, sabe, irmão, andando, lutando para ser fiel, e as coisas vão piorando, o povo vai nos perseguindo, e sempre tem alguma coisa, sabe, para tentar denigrir nossa imagem, sempre tem alguma coisa para tentar testar nossa fé, sempre tem uma luta, sempre tem uma provação, mas sabe o que é isso, irmão? Porque Deus, quando Ele escolhe para poder fazer a vontade dEle, irmão, o próprio Satanás sabe disso. Não é fácil, não foi fácil para Jeremias, não é fácil para mim, não é fácil para você. Mas a fidelidade de Deus é o quê? A fidelidade de Deus
É a causa de não deixarmos enganados. É esse que é um fator importante. Porque a fidelidade de Deus é tão grande que lá no capítulo 18 o Senhor fala assim para Jeremias: eu vou dar uma esclarecida então aqui para você, você vai entender o que eu tenho para fazer em Israel. Eu vou dar uma esclarecida aqui. E você vai ver o que eu vou fazer em Israel. Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu preciso falar com você. Ele morava em Anatote. Lembra que eu falei? Anatote, até o bairro dos Oleiros, ele tinha que andar cerca de 4 a 5 quilômetros até o Vale de Cedron, que era o Vale de Cedron. O Vale de Cedron, ele ficava entre o Monte das Oliveiras e Jerusalém. Esse vale tinha um riachozinho nele, que os oleiros, eles iam à beira desse riachozinho para pegar a argila para poder fazer os seus utensílios. Era de lá que eles extraíam a cerâmica. Era de lá que eles extraíam o barro. Era de lá que eles tinham matéria-prima para o seu trabalho. Então, Jeremias tinha que descer e até lá, porque lá Deus tinha uma mensagem e um esclarecimento para a sua vida e para o seu ministério. E o que eu acho importante disso tudo é que o lugar que ele vai buscar, que os oleiros iam buscar o barro, era em um lugar específico. Porque o oleiro, ele sabia o lugar específico que tinha o barro apropriado para poder fazer os seus utensílios. Existia o lugar apropriado onde ele tirava e extraía de lá a matéria-prima. Então Jeremias tinha que descer lá, chegar ali no bairro dos Oleiros, entrar em uma das olarias, porque Deus queria falar com ele. E uma das coisas que eu acho importante é a obediência. Quando o Senhor diz: levanta-te e desce a casa do oleiro, vai lá. Irmão, o profeta naquela época não era rico, o profeta não tinha dinheiro, o profeta não tinha provisão, era na sola, era taxola, irmão. Não tinha Uber, não tinha mucai, soguê, não tinha bicicleta, não tinha skate, não tinha nada, era na sola. Uns 4, 5 quilômetros até chegar lá, para ouvir o que Deus tinha para falar com ele. Deus não é poderoso? O mesmo Deus que está lá não está aqui, por que Deus não fala aqui? É porque quando Deus ele fala para a gente se levantar, quando Deus fala que quer falar conosco, sabe o que ele quer? Ele quer uma posição de prontidão. Ele quer ver força de vontade de você ouvir ele falar. E às vezes ter força de vontade para ouvir Deus falar, requer, irmão, a gente sai um pouco do comodismo. Requer às vezes sair um pouquinho do ar-condicionado. Requer às vezes a gente sair um pouquinho do acômodo. Requer às vezes a gente sair um pouquinho do celular, sair um pouquinho da televisão, sair um pouquinho de alguma mordomia para ouvir a voz de Deus. Então, para ouvir a voz de Deus, teria que se levantar, teria que descer até o Vale de Cedron, para ver o que Deus tinha para falar. E eu pergunto para você nessa noite: o que você veio fazer aqui? Você está na casa do oleiro. A simbologia, a casa do oleiro é aqui, ó. Aleluia. Glória a Jesus. E sabe quem que é o barro? Amém. Aleluia. Sou eu. Sim, Senhor. Você. Glória a Nós somos o barro específico. Nós somos o barro onde ele sabe onde nos encontrar. Nós somos o barro que vai ser trabalhado. Nós somos o barro que vai ser preparado. Nós somos o barro. Aleluia. Um barro bom. Fala para quem está do seu lado. Diga assim: ó, irmão, tu é um vaso bom. Um barro bom. Barro bom. Você é um barro bom. Ó, você é um barro bom. Aleluia, Jesus. Você é um barro bom. Porque ele sabe de onde tira esse barro.
Ele sabe onde esse barro saiu. Ele sabe o que esse barro era. Ele sabe por onde andava esse barro. Ele conhece a estrutura desse barro. Ele sabe o quanto esse barro aguenta. Ele sabe o quanto esse barro aguenta ser amassado. Ele sabe o quanto esse barro, a resistência dele. Ele conhece esse barro. Porque o barro é bom. Graças a Deus, aleluia, Jesus. E aí Jeremias está olhando. E aí Jeremias, está vendo? E estava o oleiro lá. Tinha uma roda horizontal e uma vertical, por eixos. Ele fazia isso, uma manivelinha assim, e ia rodando. E conforme ele ia rodando, ele ia mudando. Ia rodando, ele ia mudando. Então ele amassava o barro. Por quê? Porque quanto mais amassa, mais ele fica liguento, mais ele fica elastado. Então, para ele ficar num ponto bom, tem que amassar. E ali? E agora? Mais um pouquinho, não tá bom. Amassa. Mais um pouquinho, não tá bom. Amassa, mais um pouquinho. Glória a Deus, aleluia. Amassa, mais um pouquinho. Você não tá dando liga, não. Você tá difícil, viu? Eita, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos para a roda, que é o processo. E vai. Para moldar o vaso, o que tem que fazer? Tem que pegar uma bacia de água. O oleiro molha a mão e vai lá. E vai. Não está muito bom, não. Por quê? Porque o vaso está rodando, o negócio está meio bamba, o vaso está feio ainda. Aí ele quebra. E começa outro vaso. Aleluia. Glória a Deus. Porque o barro está na roda. A roda significa o processo. E quando a gente está no processo, não é fácil, porque o processo é assim, ó, quebra, amassa, moda. Quando pensa que está bom, para que o negócio vai andar, aí quebra de novo, aí vai. Pensa que está bom. Aí, a gente fica tão perturbado, irmão, que não é possível, é demônio. Não é possível. Aí quando você não acha um culpado, que primeiro você culpa um, você culpa outro, você culpa o pastor, você culpa a esposa, culpa o marido, culpa o filho, culpa o irmão, e culpa todo mundo. Aí você culpa o pastor, culpa não sei o que. Todo mundo tem culpa, ninguém tem culpa, menos o seu. Amém. Todo mundo aqui é culpado, menos o seu, você está ouvindo? Amém. Aleluia, Jesus. Não, é porque você está no processo. Glória a Você vai ficar bom, você vai tomar forma. Amém. E aí depois, quando está bom, o vaso está pronto, agora vai para o processo final. Não vai para o quinal, irmão. E também não vai passear na Coreia, e também não vai para a praia, para a piscina. Vai para o fogo. Aleluia. Porque é no fogo que é o lugar da resistência. Oh, É através do fogo que você vai aprender a ficar firme, mesmo quando as provações virem tentar te balançar. O fogo é que vai te dar resistência, vai te dar experiência, vai te dar maturidade. Porque às vezes nos falta maturidade para enfrentar a situação, para enfrentar, irmão, uma afronta, para enfrentar uma provocação, para enfrentar, irmão, uma desfeita, para enfrentar os reversos da vida. Nós não temos resistência. Qualquer coisa a gente se derrete, qualquer coisa a gente explode, qualquer coisa a gente sai fazendo besteira, mas não. A resistência vai nos fazendo amadurecido, a resistência vai te fazendo você crente, a resistência vai deixando você mais, habilidoso, vai deixando você mais experiente na vida, e quando você chegar em tal ponto, você está pronto para ser usado, porque existe vaso de pau, vaso de madeira, vaso de ouro, vaso de barro, de prata, existe vaso de tudo quanto é jeito. Que vaso é você, irmão? Toma cuidado que você pode responder. Toma cuidado. Que vaso é você? Toma cuidado, porque até no banheiro tem vaso. Vaso de honra ou de desonra? Que vaso é você? Sim, Senhor. Qual que é a mensagem? A mensagem, Jeremias, é que é isso que eu tenho para fazer com Israel. Glória a Deus. A mensagem é essa. Israel está como um barro nas minhas mãos. E da mesma forma que esse vaso de barro se quebrou na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos.
nas minhas mãos. É dessa forma que eu tenho para fazer com Israel. E aí, meus irmãos, hoje eu poderia colocar nós no lugar de Barros. Só que hoje o negócio vai ser diferente. Hoje cada um de nós, cada um dos senhores, está na posição de Jeremias. Aleluia. Com o chamado de Deus e a responsabilidade de falar para o mundo. Olha, o bicho está pegando, hein? A solução é Jesus. O negócio está apertando. A solução é Jesus. O mundo está numa guerra comercial. Jesus está voltando. Guerras e rumores de guerra. Jesus disse que ainda não é o fim. Jesus está voltando. O negócio está feio. Aberração da internet. Agora, irmão, estava uma onda aí de gente sendo presa por causa de abuso de criança, por causa de extorsão, por causa de um monte de coisa. Está aí. Jesus está voltando. Como é que vai ficar? Nós vamos nos omitir ou nós vamos falar? Jeremias, irmão, Deus foi provando, Deus foi deixando ele resistente. Ele foi ficando um profeta tão de Deus, irmão, que chegou num ápice da sua vida, que ele chegou para um certo rei e disse assim, ó, não adianta, vai todo mundo ser tirado daqui de Jerusalém, vai todo mundo ser escravizado para Babilônia. Lembra aquela panela aquela panela fervendo que eu falei para vocês ficaram com raiva de mim? Aquilo vai acontecer, vocês vão ficar lá por cerca de 70 anos, se vocês não se arrependerem ao Senhor. Pegaram ele, jogaram ele numa cisterna, jogaram ele num calabouço. Sabe o que aconteceu? Ele ficou lá. Aí, chegaram e falaram assim, você quer ver? Agora ele vai mudar de opinião, agora ele vai mudar de palavra. Você quer ver que crente é esse? Aí Jeremias, aí ele chega com uma corda e joga para Jeremias a corda. Vem! O Jeremias. Pronto. Quando Jeremias chega aqui em cima, ele tem pão para dar para Jeremias. Aí, ô Jeremias, vai para o seu ninguém para você comer aí. Um mete. E aí, conta boa para nós aí. A boa palavra continua a mesma coisa. Com calabouço ou sem calabouço. Com pão ou sem pão. Com corda ou sem corda. O que Deus falou é o que vai acontecer. Pronto. Na adversidade, na ameaça, o que Deus disse, Deus disse. Você é profeta, você é servo de Deus, você é servo do Senhor, você é um crente na presença de Jesus Cristo. A palavra é a mesma, as coisas de Deus é a mesma. O Senhor, ele disse, eu sou o Senhor e não mudo. Então, honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Você não vai se arrepender. Você não vai passar, irmão, mas aqui as coisas de hoje, tá tudo moderno, tá tudo muito descolado, tá tudo muito louco. O problema do mundo, Deus não muda. Eu estive falando com a minha esposa hoje, a gente conversando a respeito dessas coisas, que às vezes minha esposa vai participando de alguma coisa que Deus me dá de vez em quando. Aí, eu falei assim, ô esposa, é incrível, né? A gente, às vezes, nós estamos querendo, às vezes, flexibilizar um pouquinho alguma coisa, para não perder a alma, para o povo não se perder e tal, coisa e tal, bacana, descolado, beleza. Mas se você olhar para o Ministério da Educação mundial, seja no Brasil, Ministério da Educação no Japão, regra é regra, escola é escola, uniforme é uniforme, lições são lições. Não vai, isso aqui não muda, ou você entra ou você entra. Porque isso aqui é instituído pelo governo. Lá na empresa, lá no Caixá, lá na fábrica, a regra é essa, o regulamento é esse. Se é capunim, é capunim. Se não pode fazer isso, não pode fazer isso. Se você não quiser, você procura outro serviço. Mas a regra é isso. E por que no Evangelho, às vezes a gente quer dar um jeitinho, pro irmão não se perder, pro irmão não ir pro inferno, mas ele já está indo. É para ele não se perder, mas já está se perdendo. Não tem flexibilidade. Não tem flexibilidade. Vou fazer uma pergunta: você ama o seu pastor? Você ama o seu pastor? Então você anda pela palavra de Deus certinho. Porque a flexibilidade, ele pode até tentar te agradar, mas você vai prejudicar a vida dele, o ministério dele, se você também não obedecer a Deus.
semana aqui, eu nem sabia, mas eu só Fala, tenho. Senhor. Falou? Falei, eu falo. Sim. Eu falo. Eu falo. Pastor Laércio é meu pastor, é meu amigo, eu preciso falar. Porque às vezes nós, irmãos, nós cumprindo o ministério, às vezes a gente tenta, às vezes, porque não é fácil, a gente trabalha de um lado psicológico, de um lado aconselhável e tal, mas às vezes tem pessoa que acha que nós temos que fazer tudo que todo mundo quer. E não é assim. Por quê? Porque em todos os lugares há regulamentação, na presença de Deus também é. E Deus, irmãos, Ele quando Ele vai tratar, Ele não trata nada por dó. Você sabia que Deus não tem dó de nada? É, irmão? É. Quando Saul desobedeceu a Deus, que não era para ter desobedecido, você sabia o que aconteceu? O profeta Samuel ficou ainda, irmão, remediando, porque a gente tem amor, a gente tem cuidado, o coração humano ainda tem aquela tolerância, mas aí Deus chamou Samuel e falou, vem cá, até quando tu terás dó de Saul, tendo eu rejeitado ele como rei de Israel? Deus não rejeitou ele como servo, Deus foi categórico. Tendo eu rejeitado ele como rei, Deus não rejeitou ele como servo. Foi como rei. Dó? Não. Novo Testamento, o que Paulo diz? Aquele que contribui, contribua não por necessidade, mas sim por alegria, porque Deus ama quem dá com. Não é dó, você não tem que ter dó da obra, você tem que ter dó da igreja, você tem que ter responsabilidade, alegria. Eu vou contribuir porque eu sei que aqui é a casa de Deus, aqui é um lugar onde Deus, Ele fala, aqui é um lugar onde nós aprendemos de Deus, então nós vamos fazer com alegria, porque a gente sabe que aqui é a obra do Senhor, é isso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Nada de dó. Então, se nós entendemos que realmente as coisas de Deus elas são certas, então nós vamos andar pelo caminho certo. Nós olhamos, irmão, nas redes sociais, a aberração está brava, o negócio está feio. O mundo acha que a gente é farinha do mesmo saco. Eu e os senhores não somos farinha do mesmo saco da corrupção. Nós não somos. Eu e os senhores, nós não somos. Nós somos diferentes. O Senhor nos chamou para uma grande obra. O Senhor nos chamou para fazer a diferença no meio da corrupção. Então, Jeremias de Deus, eu quero pedir para vocês se colocar de pé com a permissão do pastor. Eu sei que alguns dos senhores aqui possam estar em algum calabouço. Eu sei que alguns dos senhores aqui podem estar sofrendo alguma perseguição, seja lá na fábrica, seja na família. Alguns dos senhores estão sofrendo, quem sabe, alguma retaliação. Mas a explicação é porque Deus tem algo na sua vida diferente. Porque Deus tem algo na sua vida que não tem na vida, muitas das vezes não tem na vida de todos, é de alguns. Então agora é hora de entender o grande propósito. Então, irmãos, eu fiz alguma pesquisa sobre sacrifício e fé. Eu descobri dentro dessa pesquisa, mais ou menos, no livro de Isaías, no capítulo 66, mais ou menos, fala que quando alguém sacrifica a Deus, naquela época, depois da vinda de Jesus, ninguém mais sacrificava animais, tá? Porque Jesus, ele foi o sumo sacrifício, certo? Mas antes de Jesus sacrificava animais em sacrifício a Deus pelo pecado. E naquela época o povo estava fazendo isso por costume só, ia só bater cartão na igreja. Aí eles iam, levavam lá o animal lá, só para degolar lá e tal, oferecer e ir embora para cá, está tudo certo, Deus perdoou. E está tudo errado. E aí eu estava lendo, e a observação falava assim, que quando um ato ele é feito, quando um ato desse era feito sem fé, sem verdade, as pessoas que iam degolar os animais, eles iam assassinar os animais como se assim assassinam um homem, uma pessoa. Por quê? Porque aquele oferecimento tinha que ser por fé, aí era válido, mas como era por costume, eles estavam cometendo assassinato. Eles estavam cometendo assassinato, como se assassina um homem. Deixou de exercer a fé, deixou de receber a bênção e ainda ficou com um pecado de homicídio nas costas. Você entendeu o que é um sacrifício? Então
É pro Senhor. Tem gente que faz qualquer coisinha, é pro Senhor mesmo, é pro Senhor mesmo, uma coisa nenhuma. Faz direito. É pro Senhor, é como se estivesse fazendo, irmão. Não, é pro Senhor. Então nós vamos fazer pro Senhor. Deus é contigo, Deus é na sua vida e você é um Jeremias hoje, hein? Amém, aleluia. Você está aqui porque Deus já te conhecia antes de você nascer. Você é um porta-voz de Deus. Deixa Deus te usar. Peraí, irmão, tudo bem. E minha situação, minhas complicações, minhas dicas, isso e aquilo. Faça a vontade do Senhor, que do outro lado Deus já está cuidando. Você cuida das coisas de Deus, Deus cuida daquilo que lhe respeita, tá certo? Não é uma troca, porque Deus não faz barganha com ninguém, irmão. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. É assim, nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele. Amém? E vai dar tudo certo, sabe por quê? Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde. E o que acontece? Dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Por quê? Se a gente colocar, vai dar tudo certo. Essa até está bem fraquinha, vai forte. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Irmão, vamos lá. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Irmão, você pode dar uma glória aí? Não, hoje até eu me converti aqui. Viu? O meu desejo é que essa palavra ela entre dentro do seu coração. Deus não é Deus de jeitinho. Do que tem de crente, querendo dar jeitinho nas coisas de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jeremias.